Salve, salve galera, tamo no ar, tamo juntos. É domingão, minha gente. Não consigo ter folga, não, porque as notícias não param. Para tudo que é lado aí tem disse-me disse de Thiago Silva, de Belly, esposa dele, notícia envolvendo o Nino e agora uma nova possibilidade para o Fluminense, que estaria atrás de quem? De um atacante do Atlético Mineiro. Será que vocês conhecem? Tal de Hulk? Pois é. Tem história para contar. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e entrou! Sim, meus amigos, domingão, eu queria dar um mergulhinho na piscina, daqui a pouco. Primeiro tem que fazer aqui o trabalho, né? Ossos do ofício. Rapaziada, ó, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva agora, é de graça, vai aí embaixo, custa nada, me ajuda muito a caminho dos 80 mil inscritos. Deixa o like também, o seu like é fundamental, é importantíssimo, me ajuda demais, assim como o hype, tá? Fiz um vídeo maneiro ontem, tá aí com 60 mil visualizações, se você não viu, dá uma olhadinha aqui que eu falei sobre a saída do Thiago Silva. Vou falar mais um pouco hoje, porque surgiram novos episódios, tá? Mas se não viu, vê também o vídeo de ontem, deixa o hype lá, deixa o hype aqui também, se inscreve e deixa o like, que é tudo muito importante para mim. Lembrando que hoje, né, gente, domingão, de decisão da Copa do Brasil, o Fluminense parece que entregou uma Copa do Brasil na mão do rival, porque o Vasco está a um passo. Precisa só de uma vitória simples hoje no Maracanã para conquistar o título. Como é que estão as odds disso aí, ó? Olha só, tá aqui na Ganhei Bet. Vasco favorito, 2,40. Empate, 2,72. Corinthians, 3,55. Então o Vasco favorito. Não é tão favorito, tá vendo que tem um certo equilíbrio, né? Quase a mesma coisa do que o empate. O Corinthians um pouco acima, mesmo estando em desvantagem, porque empate leva para pênaltis, mas o Vasco está em casa e se ganhar por qualquer placar é campeão. Eu aposto no empate, é a minha dica aqui. Eu acho que vai resolver nos pênaltis, hein, galera? Então acho que minha dica hoje aqui, para você fazer a sua fezinha aqui, né, com responsabilidade, só para maiores de 18 anos, é no empate entre Vasco e Corinthians no Maracanã, na Ganhei Bet, onde você se cadastra aqui no primeiro link na descrição desse vídeo, ou aqui embaixo, nesse QR Code, você faz o seu cadastro na Ganhei Bet e aí faz a sua apostinha, sempre com dinheiro que você não precisa, né? Aquele dinheiro que você pode gastar para se divertir, R$5, R$2, R$10, vai lá, faz a sua fezinha, vai no empate, vai na dica do tio. Bom, galera, muitos assuntos, hein? Eu vou fazer tudo aqui no pique dentro do possível, porque primeira coisa que a gente tem para dizer aqui é sobre Nino, né? Que foi o único jogador admitido pelo presidente que assumiu sexta-feira, Matheus Montenegro, o único que o Fluminense de fato estava negociando. Estava, porque pelo visto deu ruim, tá, galera? Zenit muda a rota, tá aqui no GE, esfria interesse de Fluminense e brasileiros e não abre brecha para propostas por Nino. Cruzeiro e Palmeiras também procuraram informações e receberam negativas sobre saída. Tricolor tinha sinal verde para negócio em dezembro, mas desempenho na Rússia muda o posicionamento. Nesse momento, a sinalização do Zenit é de que sequer ouvir propostas na janela de transferência, ou seja, não vão sequer ouvir propostas nessa janela de transferências. O presidente Matheus Montenegro falou que o Fluminense estava aguardando exatamente uma resposta do Zenit, que agora veio. Aí tem a foto do Nino com a camisa do Zenit. Nessa última resposta, o Zenit deixou a porta aberta para conversar na janela do meio do ano, a partir de maio. Ainda assim, não garantiu a liberação de Nino, mas estaria disposto a ouvir propostas. Em suma, nada feito pelo Nino. O Fluminense estava quase contando com ele agora, ainda mais com a saída do Thiago Silva, mas ouviu a resposta do Zenit que não vai rolar. Olha que ele está com problema lá, um frio desgraçado. Essa época, então, meu amigo, você quer sair correndo de lá. Eu já tive lá em São Petersburgo, onde mora o Nino. A cidade é linda, espetacular. Tive lá na Copa do Mundo de 2018. É um espetáculo de cidade. Mas é um frio desgraçado, né? E eu não fui nessa época. Eu fui na época da Copa do Mundo, que foi ali mais para meio do ano. Tava frio, mas agora tá mais. Agora tá bem mais, né, gente? Agora tá
tá inverno. Quando eu fui não era inverno, era quase verão, inclusive. Pois é, e fazia frio, tá? Então o Nino tá lá nessa cidade linda, mas ele não aguenta mais. Não aguenta mais, ele tem um problema familiar, o filho dele tem necessidades especiais, então ele gostaria de voltar ao Brasil, mas adivinha só, o presidente do Zenit não realiza sonho de jogadores. Não. Ele está preocupado com o Zenit, sabe? Com a torcida. O presidente do Zenit realiza sonhos da torcida do Zenit e não dos jogadores. É meio antipático, mas é bem profissional isso. E pergunta se os torcedores gostam. Pergunta se o torcedor do Fluminense não preferia que o Arias estivesse no Brasil em vez de realizar o sonho dele de ir para o Wolverhampton. Aliás, pergunta se o torcedor do Fluminense não preferia que o Nino tivesse ficado no Brasil em vez do Mário ter realizado o sonho dele depois da Libertadores. Pois é sobre isso. Então o Nino não vem, então o Fluminense não tem Nino e não tem Thiago Silva. Como a gente já sabe que o Thiago Silva foi embora, 2 dias depois apareceu já com a camisa do Porto. Ninguém entendeu nada, foi tudo muito rápido, é verdade. A gente já falou sobre isso aqui. Dá para ter saído de uma forma bem mais tranquila, de uma forma bem mais elegante, faltou se despedir. Mas ontem teve mais episódios, além dele aparecer de repente sendo anunciado pelo Porto, de ter aparecido já fazendo vídeo com a camisa do Porto, já saudando a torcida, coisa que ele não fez na saída do Fluminense, né? Contrastando meio que um Thiago Silva caloroso na chegada ao Porto, com um Thiago Silva quase frio na saída do Fluminense, onde ele só tinha feito uma postagem de Instagram. Então, minha gente, olha aqui, ó. Olha aqui o que postou a esposa do Thiago Silva depois de tudo que se falou ontem da saída dele, né, dele apresentar-se ao Porto. É isso aqui, ó. Isso aqui é uma postagem da Belle Silva no Instagram. Ela botou o seguinte: seres humanos costumam falar. É isso? Seres humanos costumam falar, apontar e sustentar certezas sobre aquilo que muitas vezes não passa de especulação. Que especulação, Belle? A gente pensou que ele tinha ido para o Porto. Ele não foi para o Porto ou é especulação? Essa camisa aí do que é? Do Olaria? Eu acho que é do Porto, né? Então, do que é especulação? Sobre motivos dele ter saído? Tá. Então esclarece pra gente, né? É especulação? Então dá informação pra gente para não ter especulação. A verdade é que não se trata de abandonar, diz Isabelle Silva, mas de reconhecer o momento certo de partir, quando o lugar já não nos comporta mais. Reconhecer o momento certo de partir quando o lugar já não nos comporta mais. Então, veja bem, é o que está sendo dito pela Belle Silva aqui, não tem nada a ver com família, tá? Dele voltar para ficar perto da família. Está falando sobre reconhecer o momento certo de partir, porque o lugar onde ele estava, o Fluminense, já não nos comporta mais. E ela completa aqui do lado, sempre juntos, Thiago Silva. Bora para mais. Bora para mais uma, né? Bora para mais uma. Então é tipo assim, Fluminense foi apenas mais uma página, foi embora. Bora para mais uma. Né? Já passou. Página virada. Presta bem atenção no que ela está falando. Lugar não nos comporta mais. Está faltando explicar por que o Fluminense não comportava mais o Thiago Silva. Deve ter um motivo. Mas sabe qual é o papel certo nisso aí? É explicar. É falar o que aconteceu. Ou tem algum rabo preso de não poder explicar? Será que é porque não pagou a multa rescisória? Porque o Thiago tinha contrato até o meio do ano. Será que o Fluminense liberou o Thiago Silva de pagar a multa rescisória ou pagaram a multa? O Fluminense virou clube de benemerência ou o Thiago Silva pagou a multa? Minha primeira pergunta é essa. Pagou a multa? Ah, não pagou. Mas aí fica quietinho, para não contar algum podre lá de dentro, porque, ó, estamos te liberando da multa, mas fica na tua. Não precisa expor nada, não precisa explanar nada. Dá a impressão que tem alguma coisa por aí. Ou então, amigo, fala. Belle, fala o que aconteceu. Thiago, fala o que aconteceu. É o ideal, né? Senão vai ficar mal explicado mesmo. Olha o que o Thiago falou. Aí o Thiago gravou esse vídeo. Depois da Belle postar esse troço aí, veio o Thiago e gravou esse vídeo já chateadinho com o que estava se falando, com a repercussão negativa dele apresentar-se ao Porto 2 dias depois, dele vestir a camisa do Porto 2 dias depois. Olha o que disse o Thiago. Vamos lá. Espera aí. Tô aqui para... Aqui, ó. Agora sim. Tô aqui para esclarecer algumas coisas que foram faladas hoje ou tirado de contexto por algumas mentes maldosas, né? Tiradas de contexto por algumas mentes maldosas. É muita gente nisso aí, tá, o Thiago? Dá uma olhadinha nos vídeos, nas postagens. Você tá se referindo a 90% da torcida do Fluminense. Fique sabendo, 90% da torcida do Fluminense é mente maldosa, é isso? Tá tirando de contexto? Porque
Ninguém entendeu legal não, tá, Thiago? Mas pode seguir, vamos ver o que você vai explicar, porque a gente quer uma explicação, não é isso? Vamos ver. Mas dizer o quanto eu e a família Silva amamos o Fluminense Futebol Clube. Agradecer aí em especial nosso, né, presidente Mário pelo esforço, o seu Paulo também, e todos aqueles que fizeram isso ser possível mais uma vez. Nós levaremos o Fluminense nos nossos corações para o resto da vida. E, enfim, a minha volta para a Europa me aproxima mais da minha família. Esses momentos dos meus filhos estão sendo especiais e eu estou perdendo. Vai continuar perdendo, tá, Thiago? Porque a Inglaterra é consideravelmente longe de Portugal. Claro que dá para ir de avião em 2 horas e meia, fora 1 hora antes, ou 2 horas antes você tem que chegar no aeroporto, depois, enfim. Demora um pouquinho para chegar também. Não é tipo você vai poder ver teus filhos todo dia, jogando, nem toda semana. Ninguém faz isso toda semana, até porque você não vai ter essa folga toda semana, vai ter jogo pelo Porto, vai ter treino, não tem como. Se você for de 15 em 15 dias ver seus filhos, é muita coisa. Ou uma vez por mês, é melhor do que ir de 3 em 3 meses, concordo. Mas esse papinho aí de que, agora eu tô perto dos meus filhos. Perto dos meus filhos seria se você jogasse no Chelsea e tivesse, né, pertinho deles, ou jogasse em Londres, eles estão em Chelsea, mas, né, tá no mesmo país, pega um carro e vai em 1 hora, em meia hora. Agora, isso aí, 2 horas e meia de avião, um país lá em cima, diferente, bem embaixo da Portugal, não é tão perto assim, é mais perto que o Brasil, mas não é tão perto assim. Essa conversinha aí, vai ver os filhos, vai ficar perto dos filhos, vai ser de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. E olhe lá. Então, assim, Thiago, deixa eu só te avisar, não resolveu o problema. Respeito muito a coisa familiar e acho que você devia ficar do lado dos seus filhos, sim. Eu entendo, eu sou pai. Mas não está resolvendo o problema. Você vai continuar vendo uma vez por mês, né? Gostaria de estar um pouco mais próximo deles. Vivi tudo que tinha para viver aqui. Fui muito feliz. Espero que vocês levem isso para a vida de vocês também. Vamos lá, vamos lá. É isso. Eu acho assim, não explicou, sabe? Não explicou. Ele choveu no molhado, ele de novo, na minha opinião, não conseguiu emendar, ou não conseguiu remendar a forma ruim como saiu. Ele só fez esse vídeo porque viu a repercussão ruim ontem. Era um vídeo que ele deveria ter feito na hora que estava saindo, né? E não depois de ser anunciado pelo Porto. Tem que fazer as coisas na ordem certa. Não foi assim que aconteceu quando você chegou ao Brasil, Thiago, que você foi recebido por um recorde de público no Maracanã, mais de 55 mil tricolores no Maracanã te ovacionando. Recorde histórico de público para receber um jogador no Brasil, não foi? Ou você esqueceu? Show do Sorriso Maroto, foi uma coisa linda. Junho de 2024. Então, o mínimo era ter um pouquinho mais de cuidado, consideração e carinho na saída do Fluminense, se despedido realmente do clube. Feito no mínimo um vídeo bem feitinho para o Instagram, né? Ou mesmo lá no dia Fluminense e Vasco, feito um pronunciamento depois do jogo. Então não foi feito bem as coisas na ordem, sabe? E agora você fez esse vídeo improvisado, deitado na rede, do nada, ainda meio que tentando sair de vítima. Estão tirando do contexto, estão sendo maldosos. Quem está sendo maldoso? Todo mundo, né? Porque 90% dos torcedores entenderam dessa forma. Então é todo mundo maldoso e você é santo, Thiago, é isso? Que tal fazer uma autocrítica e falar, puxa, eu não me despedi como eu deveria. Eu peço desculpas a vocês. Né? No mínimo, poderia ter feito um vídeo assim. Mas para se apresentar ao Porto, fez vídeo imediatamente. O Fluminense, para sair, não. É como a Beli Silva falou, vamos para a próxima. Foi só mais um clube. Outra coisa, Thiago. Você jogou a semifinal da Copa do Brasil acertado com o Porto? Ou você vai querer nos convencer de que depois que você rescindiu o contrato com o Fluminense, na quinta-feira, o Porto te ligou, quinta-noite, fez uma proposta e aí, um dia e meio depois, você estava com a camisa do Porto. Foi isso que aconteceu? Só para a gente saber. Ou você já estava acertado com tudo resolvido com o Porto e estava jogando reta final de Campeonato Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil? Era lá que estava a tua cabeça? Só para a gente saber. Por que você está tão preocupado em esclarecer agora? Se você acha que todo mundo é maldoso, que o que estão dizendo não faz sentido nenhum, que estão tirando de contexto. É isso? E para finalizar, Thiago, eu acho que você tem que alinhar o teu discurso
com a Belly, sabe? Porque a partir do momento que ela diz algo que sugere que tinha algum problema no Fluminense, que aquele local já não te comporta mais, porque é isso que sugere quando ela fala isso. Tem algum problema, ou os jogadores não são bons, o time não é bom, ou você se desentendeu com alguém, com a diretoria ou com o treinador. Quando ela sugere ou insinua isso, e ela já tinha feito num vídeo recente, dias atrás, quando falou, ó, se eu pudesse falar as coisas, eu devia falar, eu falaria, tá? Mas, ó, eu não posso falar. Então, quando ela insinua isso, e aí reforça agora quando diz que o local não te comporta, e aí você vem fingir ou fazer de conta ou querer sugerir que está tudo normal e que não teve nada disso, que foi só para voltar para o lado da família, tá me parecendo que está tendo uma desconexão, um descompasso entre o que você fala e o que a sua esposa, né, que não aguenta, que não segura a língua, vai para a rede social explanar também, né? Tem que combinar direitinho com ela, sincronizar, né, Thiago? A gente sabe que não é fácil, que a Belly é assim mesmo, né? Não é a primeira nem será a última vez. Mas o problema é você realmente tentar combinar isso com ela, ou então tira o celular dela, né? Desliga as redes sociais da esposa. Talvez facilite para os maldosos, né, não ficarem fazendo mau juízo de você. Tá, Thiago? É isso. Grande jogador, um craque de bola, mas a história ficou desse tamanho dentro do Fluminense. Infelizmente, diminuiu muito de tamanho. Sucesso para você, na sua escolha, nas suas decisões. É assim que funciona na vida de todo mundo, né? Cada um sabe das suas escolhas, cada um responde pelas suas escolhas. Boa sorte. Gente, o Fluminense está atrás de Hulk. Sim, 39 anos, faz 40 em julho de 2026. Pelo menos é essa a informação de um jornalista especializado em Atlético Mineiro. Tá aqui, vou botar aqui a informação na tela. Guilherme Frossar, tá? Olha aqui o que disse o Guilherme Frossar, que tem um canal de galo. Vamos embora. Pelo Hulk feita ao Atlético? Sim, houve. E aqui eu vou mencionar o nome de um clube que eu não vi ninguém publicando ainda. Se aconteceu, mais uma vez, peço desculpas. Não tenho conseguido acompanhar tanto assim todos os veículos pela correria do dia a dia. Já ouvi lá atrás boato enfim, ou possibilidade, né, de Grêmio, de São Paulo. Um clube que eu afirmo com 100% de certeza que buscou informações sobre o Hulk é o Fluminense. O Fluminense tem um histórico recente de buscar jogadores experientes. Acabou, por exemplo, de encerrar o ciclo do Thiago Silva por lá, um dos maiores zagueiros do planeta nas últimas décadas aí, um monstro realmente. Tá voltando para a Europa, enfim. E o Fluminense gosta, né, de jogadores experientes ali. Vários exemplos recentes aconteceram, o próprio Ganso, Renato Augusto. A gente tem que aí vai ficar falando, juntando de nome aqui, no Marcelo, por aí vai. Houve essa sondagem. É muito bom lembrar que o Otávio está no Fluminense. O Otávio é talvez um dos melhores amigos do Hulk no mundo do futebol. Eles não escondem essa proximidade. O Hulk chorou quando o Otávio foi embora, enfim. Certamente o Otávio, né, nos bastidores, ele está fazendo o que está ao alcance dele para o Hulk ir para lá. Só que o ponto é, quando o Fluminense se informou sobre os detalhes ali de vencimentos do Hulk, etc., deu aquele passo para trás, aquele choque ali, aquele susto, né? E a chance de dar negócio pro Hulk trocar o Atlético pelo Fluminense é muito pequena, mas muito pequena, assim, muito próxima a zero, pelo que eu ouvi, tá? Tô trazendo aqui como informação para vocês entenderem alguns movimentos que estão acontecendo e até para ilustrar isso que eu tô dizendo. E nesse caso, rolou isso que eu falei, tá? Chega pro Atlético, o Atlético falou, olha com o staff do jogador. Se o Fluminense, por exemplo, apresenta algo pro Hulk, pro staff direto, e o Hulk topa, eu tenho impressão, pelo que eu tenho ouvido, que o Atlético liberaria. Tá bom? Atlético liberaria. O Hulk tem mais um ano de contrato, até o fim de 26. Ele faz em julho 40 anos. 40 anos. Informação, então, do Guilherme Frossar, canal do Frossar, tá no YouTube. Vou deixar o link aqui na descrição do canal dele. Que o Fluminense consultou, o Fluminense está interessado, o Fluminense procurou informações sobre o Hulk. Faz sentido, gente? Além da credibilidade do colega? Para mim faz. Porque é o perfil de contratação que o Mário adora. E o Matheus Montenegro é discípulo dele. E quem vai mandar no futebol, quem continua mandando no futebol, quem sempre mandou e vai continuar mandando, vai ser o Mário, que no fim das contas é o presidente de fato do Fluminense. Continua sendo o cara
que vai centralizar. E é típica contratação que o Mário adora. Jogador de nome, com grife, decadente, velho, né, com custo-benefício já muito duvidoso, mas que vai gerar mídia. O Mário vai fazer vídeo andando do lado dele, lá no CT, o Matheus também. É isso que ele quer. Custa caro e com custo-benefício duvidosíssimo. Como já disse o próprio Guilherme Frossar aí, né? Qual é o perfil de contratação do Fluminense? É esse. É Douglas Costa, é Renato Augusto, foi em outro momento Marcelo, Felipe Melo e tantos outros aí, que você falar, né? Soteldo agora recentemente, às vezes o jogador é um pouco mais novo, mas ele contrata mesmo assim, mesmo o cara já estando decadente. Todos dão errado? Nem sempre. O Fábio foi contratado também já depois de uma certa idade, não quer dizer que todos vão dar errado, porque são jogadores em geral muito bons, ou foram muito bons. Em relação ao Hulk, ele tá jogando bola ainda? O Atlético Mineiro teve uma temporada muito ruim. Como é que foi a temporada do Hulk individualmente? Tem aqui, ó, o desempenho dele no Galo. Olha aqui a idade dele, ó, 39, vai fazer 25 de julho, ele faz 40 anos no ano que vem, 1,80 m, centroavante, aquela passagem toda por seleção brasileira que a gente já sabe. Tabela completa dessa temporada do Hulk, tá? 61 jogos, 21 gols, 8 assistências. 15 cartões amarelos. É isso aqui é cartão amarelo, né? Cartão amarelo. 8 assistências e 21 gols. Não é um desempenho horrível, não, né? 61 jogos, 21 gols. É, por exemplo, o mesmo número de gols que fez o Germancano pelo Fluminense esse ano. O Germancano teve um ano muito ruim, mas não exatamente pelo número de gols. É incrível, né, que o Cano tenha essa... Pra gente, parece que ele teve uma temporada muito ruim, porque ele, inclusive, praticamente não jogou o segundo semestre por questões de lesões e realmente por decadência técnica quando esteve em campo. Mas ele fez 21 gols, que não é ótimo, não é muito bom, mas assim, não é ruim de todo, não. 21 gols num ano é ok até para um centroavante. O Hulk também fez 21 gols. A questão do Hulk é que ele vai fazer 40 anos. O Cano vai fazer 38 agora em janeiro, comecinho de janeiro, e já está muito mais para lá do que para cá. Eu acho que para o Cano em 2026, olha, vai ser um desafio tanto ele continuar jogando. Sinceramente. O Hulk está mais inteiro que o Cano. Ele joga muitos jogos, você viu aí, 61 partidas, então ele se machuca pouco. Ele participa da temporada, então ele não tem problema crônico de lesão. Mas é um jogador, gente, que vai custar o quê? 2 milhões de reais por mês. Algo parecido com isso. Faz sentido? É uma aposta válida? É um investimento fora da caixa? O trabalho de scout do Fluminense é isso aí? É pensar em Hulk? É pensar em Gustavo Scarpa? Aliás, o Fluminense está fazendo muito negócio com o Galo, né, gente? O próprio jornalista falou aí. Otávio, Igor Rabelo. Rapaz, que amizade com o Galo repentina, né? Virou a fonte dos desejos, a fábrica de talentos jovens para o Fluminense. É isso, Galo? Então, gente, eu acho que o Hulk é um ótimo jogador. Já foi um excelente jogador. Ele ainda é. Ainda vale isso tudo. É sobre isso. Se vier o Hulk de graça, se o Galo liberasse de graça o Hulk e ele viesse por um salário, digamos, de 800 mil reais, eu acho que valeria a pena. Seria bacana. Agora ele ganha praticamente 2 milhões no Galo. O Fluminense vai pagar 2 milhões de reais para o Hulk em 2026, com quase 40 anos. Sinceramente, eu acho que é não conseguir pensar fora da caixa. Quem vai contratar o Hulk se não for o Fluminense? Time de ponta que a gente está falando, né? Pois é. Eu queria ver o Hulk no Fluminense? Por mim, poderia vir. Eu acho que é um jogador que ainda tem lenha para queimar. Mas por esse valor, para comprometer a folha, para ser, sabe? Para ser o cara, a contratação de 2026, eu acho que é ser muito pouco criativo, para dizer o mínimo. Então, meus amigos, tem que ter scout, tem que ter trabalho, tem que buscar novas coisas, tem que fazer a fila andar e tem que trazer juventude, tem que trazer gás. Porque de jogador cansado já está cheio no Fluminense. Fosse um ou dois, beleza. Se o Hulk vier para compor um time onde, né, tenha muita juventude,
muita correria e eles sejam um complemento, estou de acordo. E por um valor justo. Agora, para ser o cara e para o Fluminense continuar, né, com um monte de tranqueira, um monte de jogador cansado que já tem lá, aí eu acho que não dá. Então tem que fazer a limpa nisso aí, recomeçar, dar um restart nisso aí tudo, oxigenar e trazer juventude. Juventude. É disso que o Fluminense está precisando. E não do contrário. Quero saber a opinião de vocês. Bota aqui embaixo, larga o like, se inscreve no canal. Ótimo domingo para todo mundo. Valeu.